boa tarde para todos. Nós temos um público relativamente bom aqui e eu não gosto de falar com pessoas sem conhecer essas pessoas. Então, eu vou começar quebrando o gelo me apresentando e aí eu vou pedir que vocês se apresentem, tá? Tem um jeito bem rápido da gente fazer isso em poucos minutos. Então, meu nome é Leonardo Bezerra. Segundo diferentes redes sociais, eu sou essas pessoas aí. Segundo o Google, eu sou esse cara. Recomendo que a gente mude um pouquinho os algoritmos para melhorar isso. Essa é minha filha, Júlia, que me dá alegria e trabalho ao mesmo tempo. Peço os pensamentos positivos de vocês pelo meu orientador, o doutorado Thomas, que ele teve um AVC recentemente e está se recuperando. Está correndo tudo bem, mas vamos todo mundo mandar energia positiva para ver se tudo corre mais rápido, né? E eu sou professor aqui na UFRN, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte. Eu tenho tentado trazer um pouquinho de Python e outros tipos de programação para dentro do contexto da universidade, com alguns, temos uma disciplina inicial agora que usa Code.org e Python para poder ensinar pensamento computacional. Agora eu comecei a dar uma disciplina utilizando o livro do Luciano Ramalho, Python Fluent, para ensinar para os alunos que já trabalham com programação, já estão na última disciplina de programação do curso, e algumas disciplinas também com questões de entrevista de programação do Career Cup, que é um site interessante para quem estiver querendo conhecer mais aplicações práticas de algoritmos. Conseguir uma vaga de emprego é uma excelente aplicação prática de algoritmos, tá? E alguns eventos que a gente organizou lá para tentar difundir um pouquinho a noção de Python. Um deles foi o Desafio Python, que pegou vários alunos que se juntaram em equipes. Muitos deles não programavam com Python, mas juntos eles tinham que fazer um projeto de ciência de dados em um dia, e a equipe vencedora deve estar espalhada por aí, porque eles ganharam a inscrição para vir para o Python Brasil, né? A gente fez isso um ano atrás e agora estão eles aí colhendo os frutos. Então, esse sou eu. Essa era uma pequena apresentação que eu queria fazer sobre mim, e agora eu preciso conhecer sobre vocês, para poder ter noção exatamente de por onde é que a gente vai navegar. Então, eu peço que todo mundo que tiver com o celular na mão, acesse kahoot.it, tá? Kahoot. Era mais fácil de ler isso aqui antes deles botarem esse negócio, como 2 Os, tá? Então, é kahoot.it. E quando você acessar o Kahoot, deixa eu colocar ele aqui em full screen. O site é esse aqui, kahoot.it, certo? Aqui em cima, dá para ver aí de trás? E aí você tem que colocar um PIN, que é o PIN do jogo, e tem que colocar o seu login. O login fica público aqui na tela, tá? Eu já tive alunos que fizeram alguns logins um pouco... não dava certo, então, por favor, lembrem disso antes de colocar os apelidos. Tá bom? Eu não sei quantos nós somos, mas eu vou esperar que apareçam mais ou menos umas 30 pessoas logadas aí, que eu acho que é mais ou menos a estimativa que a gente tem aqui. Não tem muito mais do que isso, não. Caramba, a gente tem Buda. Legal. Passamos de 30. Tem mais gente logando aí? Levanta a mão se está logando só para eu esperar. Opa, então temos mais de 30 pessoas. Gostei do login que apareceu ali, mas não vou comentar, porque se alguém não viu, pelo menos vai dar menos vai ser menos controvertido, né? Aí repetiram o login, interessante. Desempregado é alguém que está fazendo doutorado, né? Porque essa foi uma lição dura que eu aprendi na minha vida. Doutorado rima com desempregado. Pronto, temos 74 pessoas. 2 foram expulsos, 1 voltou. Pronto. Estamos com discussões já aqui no meio do negócio. Levanta a mão se alguém quer que eu espere. Posso começar? Tá logando lá? Pronto, loga lá. Podemos? Vamos lá? Mais um? Vamos lá. Pronto? Beleza. Bom, são poucas perguntas para eu poder entender qual é o background de vocês e saber por onde é que eu vou navegar aqui nessa minha apresentação, tá? Então, tá tudo em inglês. Você fez faculdade em quê? A tua graduação, se você fez ou está fazendo, é em quê? O vermelho é computação, o azul é engenharia, laranja matemática ou estatística, verde qualquer outra formação, tá? Quando todo mundo responder, aí aparece a estatística aqui para a gente dar uma olhada.
Às vezes dá time-up, a gente tem que realmente mostrar, tá? Então, temos 50 pessoas com computação e 23 com engenharia, mas legal, nós temos 8 pessoas que vêm de campos diferentes das exatas, aparentemente, né? Pode ser que seja física, mas assim, vamos ter uma expectativa que a gente tenha um público relativamente diverso aqui, tá? Próxima coisa, o que você está fazendo atualmente? E aí as opções são, está fazendo graduação, pós-graduação, está no mercado ou está na academia de alguma forma, como pesquisador, como docente. Nessa aqui eu tenho uma expectativa que quem vai ganhar é esse lado de cá. Mas vamos ver. Vamos tirar a dúvida. Vocês são ligeiros para responder esse negócio, velho. Opa, errei, ó. Quem ganhou foi pós-graduação ou mercado, né? Interessante. Então vamos ver como é que vão sair as respostas dos próximos aqui. Essa aqui é porque eu preciso fazer uma confissão. Então, tipo, faz quanto tempo que você começou a querer aprender Python? 2 décadas, 1 década, 5 anos, ao longo do último ano? A minha é essa daqui, 1 década atrás. A maioria ao longo do último ano, então isso mostra que tem um interesse crescente, 32 pessoas 5 anos atrás. Eu sou dessa geração aqui, tá? A minha confissão de culpa vai se tornando pior à medida que as outras perguntas foram passando, tá? A próxima pergunta é quando é que de fato você começou a aprender Python, tá? A anterior era quando é que você começou a querer, porque esse é um grande problema. Mesma coisa, 2 décadas atrás, a década passada, 5 anos atrás, ao longo do último ano. Eu aqui é 5 anos atrás, então já estou confessando minha culpa, tá? 10 anos atrás eu queria aprender, 5 anos atrás eu comecei. Então a maioria do ano passado para cá, o shift vai vindo para esse lado direito, né? E vamos finalizar com mais uma coisa aqui, que é quando é que Python se tornou sua principal linguagem. Aí a minha culpa vem toda para cá, foi ao longo do último ano. Então 10, 5 e 1 ano, né? Eu só queria ver se é um padrão, ou se eu sou tipo a ovelha negra do congresso, do evento. Eu acho que eu estou na média, né? Tá parecendo que todo mundo está nessa situação. Veio todo mundo para o lado de cá. Legal, porque significa que eu não preciso, que eu vou poder falar com vocês da perspectiva de quem não tem tanta base de Python necessariamente, né? Não tem tanta experiência. Pesquisa operacional é um tópico que você nunca ouviu falar, já pagou uma disciplina disso, trabalha com isso ou pesquisa isso. O nome do tópico é pesquisa operacional. Se esse nome é estranho, é só marcar lá, nunca ouvi falar disso, tá? É bem normal. É tão estranho que não deu tempo de todo mundo responder, né? Quase todo mundo não ouviu falar disso. Tá bom. Inteligência computacional, mesma pergunta. Já ouviu falar, trabalha com isso, pesquisa isso. O vermelho eu nunca ouvi falar, o azul já paguei uma disciplina, o laranja trabalho com isso, o verde pesquiso isso. Pô, bem equilibrado. Nunca ouvi falar, já é bem menos, né? Então todo mundo já tem uma base legal. E aí, AutoML, que aí é o tópico da nossa palestra. As opções são um pouco diferentes, tipo, vou conhecer hoje, já assisti algum vídeo sobre isso, já paguei uma disciplina, trabalho ou pesquiso isso. Porque aí a minha expectativa é que esteja mais ou menos por aqui. No máximo, eu já vi um vídeo. Tá, então ainda foi um pouquinho pior. Vou descobrir o que é isso hoje. Tá bom. Então era mais ou menos o que eu esperava mesmo. Eu esperava que ficasse aqui nessa margem. Só está um pouquinho para a esquerda, né? Mas tudo bem. Bom, agora eu já conheço vocês. Muito obrigado pela participação de vocês respondendo as perguntas. Agora eu já conheço vocês já me conhecem. Pelo menos o suficiente para a gente conseguir seguir aqui na apresentação. Então vamos voltar para a apresentação. E aí eu vou entrar só nos tópicos que me parecem ser mais importantes, considerando o background de vocês, tá? Então, considerando o que vocês falaram, eu vou começar só falando algo que, contando da minha história mesmo. Eu fui fazer doutorado na Bélgica e quando eu cheguei lá, me deram esse mapa para eu conseguir andar pelas ruas. E isso é de uma época
prévia à popularização do smartphone no Brasil. Então, quando eu viajei, eu não tinha smartphone em mãos. Eu tinha que usar esse mapa para navegar. Esse mapa tem um grau de abstração alto. Então, é tipo assim, mapa de turista é para você se perder mesmo. Para ver se você sai perguntando e vai parar no restaurante e já vai comendo alguma coisa, né? E aí eu perguntei para um menino que morava lá, e aí, como é que eu chego em tal canto? Eu vou da estação para a universidade. A resposta dele foi tipo, tio, não tem um Google Maps aí? Tá certo que não foi em português, né? Mas deu para entender. Por quê? Porque eu falei duas coisas que para ele não fazem muito sentido. Primeiro é mostrar no mapa. Mapa é uma coisa física, uma coisa que envolve uma localização de uma técnica diferente do que a gente se acostumou com o Google Maps. A gente parou de entender como é que funciona mapas, a gente bota o modo navegação e segue. E outra coisa é o melhor caminho, porque na cabeça de quem está usando um aplicativo como o Google Maps, qualquer caminho já é o melhor caminho. E na cabeça de quem usava mapa, você estava buscando um caminho. Então, basicamente, a gente tem essa mudança de paradigma na nossa sociedade, que é a ideia de que a gente vivia numa época de localização manual e a gente passa a viver numa época de otimização de forma automatizada. Tá? Então, não basta mais encontrar uma solução, a gente quer encontrar a melhor solução possível. Então, para quem tem um background de inteligência computacional, sabe que a otimização está dentro de um leque de uma das 4 grandes tarefas que a inteligência computacional abarca. Né? Então, seriam busca, agrupamento, classificação e regressão. Aquele caso de otimização que eu estava falando, ele entra aqui dentro, porque às vezes a busca é para encontrar uma solução, mas normalmente é para encontrar uma solução ótima para um problema. E aí a gente tem essas outras 3 tarefas que, pelo que eu vi do background de vocês, a maioria já entende. Né? Acho que o que seria importante de ressaltar a diferença aqui seria que, no caso do clustering, você está querendo trabalhar com dados que você ainda não entende, você precisa entender, então você está tentando aprender sobre os dados. E no caso de classificação e regressão, você já conhece os dados e você quer que o computador aprenda esses insights que você já tem sobre os dados para poder automatizar o processo. Às vezes, nesse meio do caminho, acaba que o computador lhe ensina mais coisas sobre os dados, mas a priori você já tem conhecimento sobre aqueles dados. Tá? Então, eu não vou descer para mostrar exemplos desses 3, baseado no que vocês responderam, de que muitas das pessoas da plateia já têm algum conhecimento com isso. Então, o que eu ia falar era... pesquisa operacional e inteligência artificial são 2 áreas que apareceram por volta da... Tá certo, podem até anteceder, mas ganharam destaque por volta da Segunda Guerra Mundial, porque demonstraram um papel importantíssimo no destino que a guerra tomou. E aí essas 2 áreas cresceram muito fortemente. Possivelmente você conhece esse cara, né? Alguém fala o nome dele, por favor? Aqui está bem melhor. Nas minhas aulas eu tenho que colocar uma foto do filme com outro ator para ver se eles reconhecem quem é o cara. Então aqui já foi uma grande evolução. Mas esse aqui provavelmente ninguém sabe. Esse é o Dantzig, que propôs o Simplex. Então, assim, para o pessoal de pesquisa operacional, esse cara é muito grande. Para o pessoal de inteligência artificial, esse cara é muito grande. São 2 comunidades tentando resolver os mesmos tipos de problemas, mas que vieram de contextos diferentes e que, historicamente, não conversavam tanto. Até que chegou num ponto em que essas 2 comunidades atingiram suas barreiras. E quando elas atingiram suas barreiras, elas se juntaram. Né? Então a gente começa a ver técnicas combinadas de pesquisa operacional e inteligência computacional nesse ramo que a gente chama de soft computing. A ideia do soft computing é que você não tem mais algoritmos tentando encontrar uma solução ótima, mas as soluções são de alta qualidade. E você não tem mais técnicas de inteligência computacional que estão querendo resolver aqueles problemas universais. Não é um computador só que ao mesmo tempo vai tocar violão, vai jogar xadrez e vai conseguir ensinar uma criança a falar, por exemplo. Você vai ter coisas especializadas para cada um desses tipos de inteligência. Então, o soft computing é uma área em que você abriu mão da inteligência geral, você está trabalhando com tarefas específicas, e você abriu mão de encontrar a solução ótima, você está trabalhando com soluções de boa qualidade. Qual é a consequência prática disso? A consequência prática é que você passa a ter algoritmos que você não sabe qual é o melhor. Você tem um conjunto de algoritmos à sua disposição que variam de performance de acordo com a tarefa que você estiver trabalhando, e isso é conhecido como o teorema do que não existe almoço grátis. Todo mundo já deve ter escutado algum tipo de expressão em relação a isso. O teorema vem daqui, da ideia de que... Bom, uma das aplicações do teorema está aqui, que é essa ideia de que não adianta você chegar e dizer... sabe aquela história que, tipo, para quem ganha um martelo, tudo vira prego? E quer sair batendo... Criança, quando ganha aquele joguinho da minhoca, e aí vai com o martelo querendo bater na cabeça das minhocas, e passa um gato, ela quer bater, passa um cachorro, ela quer bater, porque ela aprendeu a bater na cabeça. É exatamente a mesma coisa. Tem gente que quer pegar um algoritmo e dizer, eu vou usar esse algoritmo para resolver todo e qualquer problema que aparecer na minha frente. Às vezes até famílias de algoritmos. Deep Learning agora vai resolver a minha vida inteiramente, qualquer que seja o problema. Quebrou o computador, roda um algoritmo de Deep Learning que ele volta a funcionar. Não é por aí, tá? Na área de soft computing a gente tem que entender que cada algoritmo tem seus prós e contras e que esses são ressaltados em função do problema que a gente estiver atacando.
Como é que normalmente a gente resolve isso? Se você for um cientista alemão com muito dinheiro, como meu orientador era, você bota um bocado de orientando para ser os seus peões, e eles vão ficar treinando e testando para você os algoritmos para ver qual vai dar melhor resultado. O resultado normalmente é esse. Então, essa é uma foto minha de quando eu estava no doutorado, e acontece com todo mundo que vem trabalhar na área. Está ali meu colega Givanaldo, que não deixa mentir, né? A gente sabe muito bem como é que é a situação. Então, o ideal é que a gente não faça uso da força humana para isso. Por quê? Porque é um trabalho muito custoso. Além disso, não é só botar o computador para rodar todas as possibilidades e você vai ter o melhor resultado, porque essas todas as possibilidades são enormes. Então, a gente começa a ter uma situação complicada. O que a gente precisa é do computador projetando algoritmos para a gente. E aí é onde entra essa noção de algoritmos construídos por algoritmos. Tá? É aí onde eu trabalho, é aí onde a AutoML se encaixa. A gente está tentando fazer algoritmos de aprendizado de máquina de forma automatizada. Quem é que vai fazer isso? Às vezes vai ser um outro algoritmo de aprendizado de máquina. Em outras abordagens vai ser um algoritmo de otimização, mas a lógica é essa. E aí aqui eu separei 4 grandes mundos que tem nessa noção de engenharia automática de algoritmos, que são... para fazer uma analogia com corridas, eu acho que talvez facilite para quem acompanha. Quem não acompanha, eu acho que ainda vai dar para pegar. Tá? A noção é, seleção de algoritmos é quando eu tenho vários algoritmos e eu tenho várias pistas para eles correrem, vários problemas que eu quero atacar. De antemão, eu não sei qual algoritmo é melhor para qual problema. Eu só tenho como saber depois que eu executo. A seleção automática vai tentar predizer isso do jeito que a gente faz com problemas de predição reais. Tá? A configuração é que cada um desses carros, ou cada um desses algoritmos, tem parâmetros, ou hiperparâmetros, como você estiver acostumado, que eles afetam o desempenho do carro. É por isso que o piloto de Fórmula 1 virou aquele macaquinho que só faz receber as ordens do engenheiro e dizer vira o botão para a posição 3, vira não sei o que para a posição tal. E ele vai lá e faz, ele não tem ideia do que está acontecendo, mas ele está fazendo porque alguém disse que naquela parte da corrida vai dar uma performance melhor. Essa é a configuração. Bom, análise eu acho que é fácil de entender. O que eu trabalho particularmente é com design. Eu trabalho quebrando algoritmos e reconstruindo de forma automática para tentar conseguir uma performance melhor do que os originais. Mas aqui nessa palestra, como em AutoML, o que tem tido uma boa saída é seleção e configuração, eu vou só ressaltar que normalmente a gente usa esses dois de forma combinada em AutoML. Ao mesmo tempo, você está tentando encontrar um algoritmo e que ele já esteja configurado para uma performance ótima. Tá? São dois problemas que se atacam ao mesmo tempo. E aí, para mostrar isso, eu vou trazer para vocês aqui um notebook que eu deixei pronto. Eu criei esse notebook para resolver, para fazer um caso prático de AutoML, utilizando um pacote chamado AutoScaLearn e um conjunto de dados chamado MNIST. Para quem não conhece, MNIST é um conjunto de dados que são imagens de números que foram escritos à mão, e você só está querendo classificar se aquele número é um 7, se é um 5, se é um 3. Tá? Bom, esse notebook vai ficar à disposição de vocês, mas... deixa eu pular o tanto de pacote que o AutoScaLearn pede para instalar antes. No Colab tem a vantagem que ele instala automaticamente para você na máquina virtual e você não se preocupa com isso. Né? Em compensação, eu recomendo que você tenha ele local, porque depois você perde esse runtime aqui e vai precisar dele. Mas só para mostrar como é prático... Opa, sem querer eu apertei um botão errado aqui. Só para mostrar como é prático, a lógica é que é Python, né? Então, se é Python, tem que ser fácil, tem que ser simples, tem que ser lógico. E é exatamente o que acontece aqui. A gente vai trabalhar com um exemplo de classificação. O AutoScaLearn ele implementa tanto o caso de classificação como o caso de regressão. Aqui vamos pegar o caso de classificação e tem uma classe lá chamada AutoScaLearn Classifier. O que essa classe faz? Ele é um wrapper que funciona, que ele vai receber como parâmetros quanto tempo você vai gastar procurando o algoritmo e configurando esse algoritmo para o seu problema, e qual é o tipo de validação que você vai fazer interna, porque, afinal de contas, ele é um algoritmo de aprendizado de máquina, ele precisa ter essa noção. Então, só mostrando aqui, por exemplo, aqui eu baixei a MNIST, e aí, alguém conhece a MNIST? Tá, então muita gente não conhece. A MNIST é um banco de dados que vem com 55 mil imagens dessa, que eles vêm vetorizados, né, linearizados. Então, a gente aqui tem um conjunto de treino que tem 55 mil imagens, tá? E cada uma dessas imagens é um vetor de 784 posições, porque é uma imagem de 28 por 28. Né? Quando você faz a vetorização, fica 784. E aí tem o nosso conjunto de rótulos, que seria qual número é aquele. Tá? Você está tentando identificar isso.
Aí eu fiz rapidinho só para mostrar, as classes não são tão bem balanceadas assim, e para quem trabalha com aprendizado de máquina sabe que é muito importante ter um balanceamento de classes. Não é tão balanceado assim, mas também, graças a Deus, não é tão desbalanceado. Quem trabalha com isso talvez ajustasse isso antes de fazer o treino. Mas aí, só para mostrar, de teste tem a mesma estrutura, tem aqui 10 mil exemplos, novamente 784, e os rótulos corretos do teste, certo? Onde é que entra a parte do AutoScaLearn? Bom, a gente está tentando responder duas perguntas ao mesmo tempo. Qual é o melhor algoritmo para o meu problema? E como é que ele pode ser configurado para apresentar a melhor performance possível nesse problema? Essas duas coisas têm que ser resolvidas ao mesmo tempo. Senão você está desperdiçando recursos e você não vai chegar na resposta que você realmente quer. Quem vai fazer isso para você é o pacote do AutoScaLearn. O AutoScaLearn é um dos exemplos, é de um grupo da Alemanha. Existem outros pacotes. E tem 3 parâmetros principais que a gente configura nele, que seria a noção de quanto tempo eu vou dar para o AutoScaLearn fazer esse processo de selecionar e configurar. E aí depende muito de qual tipo de algoritmo você está usando, quanto ele custa, em qual tipo de problema você está aplicando. Mas a lógica básica aqui é o seguinte: se eu dissesse para vocês que vocês vão colocar o computador para rodar na sexta-feira de noite e na segunda de manhã vai ter um algoritmo pronto para você utilizar, isso é um problema? Isso é uma solução, né? Isso se chama férias, se chama praia. Então, a ideia do AutoML é isso. Você não vai rodar por 1 hora, por 20 minutos. Aqui eu coloquei um exemplo que rodou por 20 minutos, enquanto eu subi aqui, eu coloquei para rodar, para a gente poder ver ele executando. Mas a ideia do AutoML é que você deixa rodando naquele tempo que você gastaria pesquisando sites, e fazendo testes e mais testes, e saindo procurando o que está acontecendo com os dados. Aquele tempo é o tempo que você vai jogar para ele aqui e você vai estar atuando com outra coisa. Na hora que o algoritmo aparece para você, aí começa esse processo de análise e de exploração. Tá? Bom, você configura quanto tempo, e aí você configura quanto é o tempo máximo de cada experimento. Porque aí também você não quer que um modelo só que consome todo o tempo do mundo jogue embora todo o seu tempo. Você deu 2 dias para rodar, um modelo demorou 1 dia. Isso atrapalha completamente o seu processo. Né? Então ele dá essa possibilidade de você botar o máximo. E esse resampling strategy, para quem trabalha com cross-validation, rollout, estratégia de validação, né? Validação cruzada, o AutoScaLearn ele é um algoritmo de aprendizado de máquina. Então, ele internamente também faz esse processo. Então, você tem como configurar isso. A maioria disso aqui já vem configurado por padrão com valores que são minimamente razoáveis. Mas é o que eu disse. O padrão dele é rodar por 1 hora. E 1 hora, normalmente, não é suficiente. Tá? Eu já dou essa real para vocês para saberem que a AutoML facilita, mas não é que ele é um passo de mágica. Instalou o dedo, apareceu um algoritmo magicamente. Tá? E aí eu rodei. Aqui eu ainda configurei como é que estava, colocando para rodar em 20 minutos, que foi o que eu quis rodar para cá, certo? Então, o rollout é o padrão, mas eu coloquei mesmo assim. Botei 20 minutos e disse que cada algoritmo não poderia demorar mais do que 2 minutos em uma execução. Mas aqui embaixo, se eu tivesse rodado dessa forma, era 1 hora e cada um tinha direito a 6 minutos, certo? Então, aqui você configura da forma como você quiser. Onde é que acontece a mágica? Acontece aqui. Na hora que você manda fitar o modelo, fitar não é mais só você testar os parâmetros de um modelo. É você sair testando todo o espaço de algoritmos e configurações de parâmetros que ele tem dentro dele. O AutoScaLearn é bem embutido no sentido de que fica transparente para você fazer 2 chamadas dessa e está pronto. Outros pacotes, como o que eu trabalho, que a gente desenvolve na universidade, eles são mais transparentes. Você tem que decidir mais questões de projeto. Em compensação, pode chegar em resultados melhores. Tá? Mas aqui, com essas 2 linhas, a linha de instanciar essa classe e a linha de chamar o fit, você agora ganhou um classificador. Pode fazer a predição que você quiser. E aí, mostrando aqui rapidamente... só um segundo que eu... mandei rodar de novo, mudei ali o import e esqueci de fazer isso. Mostrando a matriz de confusão para quem conhece, dá quase tudo aqui no meio, né? Mostrando a acurácia dá aqui nessa faixa de 96%. 96%. Desculpa. Eu estou com essa mania de tirar agora a forma de importar e não atualizei todos os códigos, então às vezes ainda dá quebra. Tá? Aqui deu 96,5% mais ou menos. Para quem conhece esse problema, sabe que 96,5% não é nada demais, não. É normal nesse problema dar uns 97,5%, se você usar Deep Learning vai para 99 e pouco. Tá? Mas agora imagine um cara que nunca trabalhou com isso e conseguiu 96,5%. Para ele é ótimo. Agora imagina que você pega um problema que é novo para você e ninguém sabe.
Tá ótimo. Você está falando de conseguir resultados. Bom, nem sempre vai ser 96%, mas a gente está falando exatamente disso. É muito caro pessoas que entendam o que está acontecendo por debaixo dos motores. E aí o AutoML vem com uma solução para isso, para dizer, vamos tentar melhorar o máximo possível isso. E eu, particularmente, trabalho com algoritmos, mas eu trabalho desenvolvendo os algoritmos de AutoML, para que, pelas saídas dos algoritmos de AutoML, a gente comece a estudar e entender mais os problemas. Porque a gente começa a ver, tal algoritmo foi selecionado, por quê? Então, esse problema deve ter tal característica, ele favorece esse tipo de situação que a gente não estava percebendo. Bom, eu acho que meu tempo se esgotou. Já deu. Só no final eu coloquei uma discussão crítica que é exatamente isso. O AutoML não vai resolver a vida de todo mundo, mas é um excelente primeiro passo para você entrar na área, já que ele abstrai muitas das questões que você precisaria ter, e aí a partir daí você começa a entender, tá?